Você já ouviu falar sobre futebol de várzea? É aquele em que os times amadores jogam em campos de terra batida. Quando ele surgiu, esses campos eram feitos na várzea, ou seja, às margens dos rios. Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre isso e então resolvi pesquisar sobre rios e bacias hidrográficas. E aí, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Mas, já que vamos falar sobre rios, onde será que eles surgem? Quando chove, a água da chuva infiltra na terra e, em alguns lugares, essa água se acumula. Com esse acúmulo, vão ser formadas as águas subterrâneas. Mas, quando esse reservatório se enche e transborda, a água surge na superfície, formando a nascente de um rio. Então, a nascente do rio é onde ele surge. O rio é uma boa quantidade de água que está em movimento na natureza e que desce em direção ao ponto mais baixo do relevo. O caminho do rio e também o espaço que ele ocupa é chamado de leito. E sabe o que mais que eu descobri? É que os rios, eles podem ser chamados de outras formas, como córrego, ribeirão ou riacho. Esses nomes dependem de suas características. Eles podem ser mais estreitos, mais rasos ou até mesmo ter uma menor quantidade de água. A várzea que falamos é a margem do rio após a chuva. Calma, eu vou explicar melhor. Quando chove, o rio fica cheio e transborda. Porém, quando para de chover, a água desce, deixando suas marcas nas margens do rio. É o que nós chamamos de várzea. Às margens dos rios existe a mata de várzea, mais conhecida como mata ciliar. A mata ciliar é muito importante para a conservação dos rios, pois ela fornece abrigo e alimento para os seres vivos que vivem ali. Além disso, ela também é importante para manter a qualidade da água desses rios. E será que o rio tem um fim? Os cursos d'água desaguam em outros cursos d'água, que pode ser outro rio, um lago ou até mesmo os mares e os oceanos. O local onde os rios desaguam são chamados de foz. Portanto, a foz é o final de um rio. Então, o rio nasce na nascente, o seu caminho é chamado de leito e o seu fim é chamado de foz. Agora que já sabemos um pouco mais sobre os rios, vamos falar sobre as bacias hidrográficas. Hidrográfica, nome complicado de se dizer, não é? Bom, hidro significa água e hidrografia é o nome da ciência que estuda as águas que estão na superfície do nosso planeta Terra. Então, a bacia hidrográfica é a junção de vários cursos d'água. Mas, para a gente entender melhor, eu vou utilizar uma folha de couve. Imagine que essa folha é uma bacia hidrográfica. As folhas possuem essas nervuras, que vão representar os cursos d'água, como rios e riachos da bacia. Você está vendo essa nervura principal? Ela irá representar o rio principal da bacia hidrográfica. Ao olharmos para a folha, vamos perceber que várias nervuras estão direcionadas para a nervura principal. É mais ou menos assim que os cursos d'água funcionam. Os rios menores desaguam no rio principal e são chamados de afluentes. Dessa forma, o rio principal recebe as águas de seus afluentes. Se continuarmos observando as nervuras da folha, vamos perceber que existem cursos d'água menores que desaguam nos afluentes do rio principal. Esses são chamados de subafluentes. Assim, os afluentes recebem as águas de seus subafluentes. Ao observarmos a folha de couve, podemos entender melhor como os cursos d'água se encontram na bacia hidrográfica: os subafluentes, os afluentes e o rio principal. Além disso, toda a água da chuva que cai na área de uma bacia hidrográfica segue, muitas vezes, pelos próprios cursos d'água que descem em direção ao ponto mais baixo do relevo. Vamos lá! Vamos imaginar alguns morros e lá em cima algumas nuvens de chuva. A maior parte da água da chuva vai descendo e seguindo o fluxo até encontrar um rio. Conforme a água desce, ela vai se juntando e aumentando a sua quantidade, podendo se encontrar com os subafluentes e com os afluentes, mas o seu destino é o rio principal. O rio principal é a parte mais baixa da área de uma bacia hidrográfica. No Brasil, existem várias bacias hidrográficas com todas essas características que nós acabamos de conhecer. Mas, se são várias, como não sabemos onde está a separação da área de uma bacia para a área de outra bacia? Se você disse que devemos olhar para o ponto mais alto do relevo, está correto.
Os pontos mais altos do relevo é que fazem essa separação. A água que desce por um lado da montanha pode ir para uma bacia e a água que desce do outro lado da montanha pode ir para outra bacia. Assim, os pontos mais altos do relevo funcionam como uma espécie de fronteira entre as bacias hidrográficas. E essas fronteiras são chamadas de divisores de águas. Como vimos, todas as águas de uma bacia hidrográfica se conectam em algum ponto. Por isso, se uma nascente ou algum curso d'água for poluído, todo o seu caminho também será, prejudicando os seres vivos que dependem e vivem próximo dessas águas. Então, devemos fazer a nossa parte para preservar as bacias hidrográficas. E aí, você gostou? Continue aqui o seu desafio e até a próxima!